Alguém já chamou a atenção aqui para um detalhe. Isso é o arenito. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês quando a gente conversou sobre dunas costeiras? E eu apresentei uma fotografia e falei, olha, isso daqui é uma estratificação cruzada muito característica de uma duna. Dunas geralmente apresentam estratos cruzados. Tem um padrão de estratificação que é chamado de estratos cruzados, ou estratificação cruzada do tipo duna. O que significa? A gente hoje tem uma série de recursos, uma série de ferramentas que a gente consegue enxergar a estrutura de uma duna por dentro. Uma delas é o GPR. Já mostrei algumas imagens de GPR para vocês, onde a gente consegue enxergar a estrutura sedimentar interna de uma barreira arenosa, de uma duna, raramente até de uma praia. Raramente por quê? Porque a praia está próximo da água do mar. E o sal ele é muito ruim para a qualidade da imagem que a gente gera utilizando o GPR. Nesse caso, então, o que resta? O que sobra para a gente? Poder observar os cortes, os afloramentos em diversas áreas. O pessoal mais antigo, que trabalhava com reconstrução geológica, trabalhava com evolução geológica, formação de sequências, identificavam, mapeavam as sequências e construíram boa parte do conhecimento que a gente tem sobre a geologia, sobre a evolução geológica da Terra, simplesmente atentando para os afloramentos, olhando para os afloramentos e extraindo deles as informações necessárias para construir uma história geológica para a Terra. Então o que a gente tem aqui do lado é mais ou menos isso. É um pedaço da duna, da base da duna, ok? A duna está lá em cima. Aqui a gente tem a base da duna, onde a gente pode observar, por meio desse afloramento, a estrutura interna de uma duna, que é típica de estratos cruzados. É muito característica, não tem, é o único padrão, é o único ambiente que tem um padrão de organização de camadas sedimentar tão característico. Se vocês observarem, dê uma olhada nessas camadas de areia. Olha só, o que são esses estratos cruzados? Se vocês observarem bem, cada linha dessas aqui representa uma camada de areia. E elas não estão depositadas horizontalmente, muito pelo contrário, elas estão relativamente inclinadas e se cruzam a todo momento. Então, se vocês observarem, olha só, aqui, ó, a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó, cruzando, ó, a inclinação muda, ó, olha aqui. É essa inclinação, é essa. Aqui tem muito extrato cruzado, olha só, tá vendo, ó. Ali, idem, olha aqui, inclinado, ó. Tá vendo? Isso é típico de uma duna. Então o que a gente está enxergando aqui é a duna por dentro, através do seu padrão de estratificação. Então olha só, uma outra observação interessante. Como é que a gente tem a transformação de rocha, de sedimento em rocha? Como é que se dá essa transformação? Como é que a gente tem, ao longo do tempo geológico, ao longo de um determinado período, a transformação de sedimento em rocha sedimentar? É o preenchimento de bacias, ou seja, de áreas topograficamente mais baixas. Obviamente, recebem mais sedimentos do que perdem, mas esses sedimentos, uma vez acumulados, eles vão sofrer alguns processos, que são os processos de compactação, a própria pressão do sedimento, peso, e olha só, a compactação é muito maior aqui do que na parte mais alta da duna, ok? Uma outra coisa importante também é que ao longo da deposição dessas camadas, elas vão cobrindo conchas, vão cobrindo matéria orgânica, e essas conchas e essa matéria orgânica, elas vão se dissolvendo, no caso das conchas principalmente, ou vão oxidando, no caso da matéria orgânica, e vão produzir uma substância que vai percolar por entre os sedimentos e pode, eventualmente, cimentar, agregar esses grãos. Então o que a gente tem aqui, na verdade, não chega a ser um arenito plenamente consolidado, mas já é o início da formação de um arenito de praia, perdão, de um arenito formado a partir de uma duna, entendeu? Então aqui a gente tem, na verdade, o sedimento da duna, olha só, por que ainda não é um arenito? Porque eu consigo soltar, desagregar esses grãos, que ainda não estão plenamente consolidados. Acabou de atrapalhar em milhares de anos. Milhares de anos. Isso. Então, olha só, quando a gente observa hoje, e a gente nota que esses grãos já estão bem compactados e
relativamente cimentados, o que a gente está enxergando, na verdade, é um processo de cimentação, de transformação de um sedimento em rocha sedimentar acontecendo ao longo dos últimos 8.000, 9.000 anos atrás. Okay? Quando a gente considera que aqui é a base da duna, então essas são as camadas mais antigas. Que são as mais antigas, elas têm aí aproximadamente 8.000 anos, mais ou menos. Como é que a gente faz para descobrir se é verdade ou não? Tem realmente essa idade? É muito simples, é só fazer um corte aqui e procurar algum tipo de material datável ao longo dessa camada. Carvão, fragmentos de conchas, e aí basta datar para descobrir a idade dessa camada. Fazendo isso várias vezes, a gente consegue estabelecer uma evolução geocronológica para essa duna e, obviamente, passa a entender um pouco mais da evolução desse ambiente, ou dessa costa como um todo. Ok? Então, o que a gente está vendo aqui, olha, são evidências da formação dessa duna ao longo dos milhares de anos. Mas tem uma outra coisa interessante, que a gente vai observar em vários níveis, caminhando daqui para lá. Em algumas áreas a gente tem um acúmulo maior de cascalho. Eu quero que vocês observem, ali está muito mais líquido, ok? Ali está muito mais líquido. Se vocês observarem naquela área ali, ó, olhando nessa direção, tá vendo? Vocês conseguem enxergar ali naquela rocha mais clara, na direção dessa vegetação. Vocês conseguem enxergar que tem uma quantidade maior de cascalho ali? Bom, a areia vai ser depositada ou pelo vento ou pela própria dinâmica do canal nessa área especificamente, porque o canal não vai interferir na dinâmica sedimentar da duna lá em cima, de jeito nenhum. Mas aqui eu tenho um canal de maré que está trazendo sedimentos que de vez em quando são depositados aqui, jogados dentro da lagoa ou que eventualmente são deixados no mar. Essa dinâmica do canal de maré, ela é determinada pelos processos costeiros, basicamente. Alguma influência continental durante períodos de cheia, de muita chuva, ok? Mas basicamente pela variação de maré, pelas correntes que são formadas internamente ao canal, dentro da lagoa, e pela ação das ondas. Só que vai acontecer o seguinte, esse canal, ele naturalmente, ele tem uma tendência de abertura e fechamento. Então ele tende a abrir naturalmente, ele tende a fechar também naturalmente. Isso é muito comum. Então o canal de maré, ao longo do tempo, ele vai abrir e vai fechar. Isso é normal. Agora, como é que ele vai abrir e como é que ele vai fechar? O fechamento se dá a partir do acúmulo de sedimentos na sua entrada. Ok? E quem é que vai estar jogando areia aqui dentro? O mar. Mais especificamente, os eventos de maior energia. Ok? As ondas, juntamente com as marés, vão estar jogando uma grande quantidade de areia aqui. Principalmente quando entra uma ressaca, que a praia é escarpada, e aí a quantidade de areia na parte submarina é muito maior. E as ondas têm uma energia muito maior também. Da mesma forma que elas têm uma energia maior, elas vão jogando uma quantidade maior de areia dentro do canal. Isso pode fechar o canal completamente. É por isso que a gente vê essa estrutura esse conjunto de pedras aqui, direcionando a abertura do canal. Nem sempre vai se manter aberto apenas com isso. Aliás, na maioria das vezes, quando se constrói uma estrutura como essa, o que se faz é alterar a dinâmica e causar uma série de problemas em relação a isso. Nesse caso especificamente, o que acontece? Se o canal ele é eventualmente fechado pelas ondas, o que vai acontecer dentro da lagoa? A água não vai ser renovada, pelo menos nesse período não, mas o que a gente tem que considerar é que isso faz parte da dinâmica natural do ambiente, ok? Então, nesse primeiro momento, o que vai acontecer? Se as ondas empilharam uma quantidade de areia ali o suficiente para fechar o canal, o espelho d'água vai estar condicionado ao nível do mar? Não. Ele vai variar em função de quê? Ele vai variar em função da quantidade de... Então, num período de muita chuva, o que vai acontecer com o nível da lagoa? Num período de escassez de chuva, o que vai acontecer? Bom, e aí o que acontece? Temos muitas áreas costeiras que sofrem problemas de inundações, de alagamentos, por conta do transbordamento desses corpos lagunares. Mais recentemente aconteceu lá em Maricá, é um dos locais que eu levaria vocês para vocês conhecerem e visitarem a área, ali na praia da Barra de Maricá, onde é fechado, ou pelo menos era fechado, agora abre e fecha com mais frequência,
mas ali não tem uma ligação direta com o mar. Nós tivemos um período muito grande de enchentes em 2010, no primeiro semestre, e houve um transbordamento, e muitas áreas ali foram alagadas. E aí o que a prefeitura fez? Destruiu a estrada, passou com uma retroescavadeira e conseguiu abrir um filetezinho, um canalzinho. Não abriu um canal de maré. Nunca foi asfaltado porque o mar sempre corta os ressacos. Oi? Lá nunca foi asfaltado aquele pedaço porque o mar está sempre cortando. Mas tinha alguma coisa lá e a retro tirou. No vídeo que está disponível no YouTube vocês vão conseguir enxergar isso. Fazendo uma ponte para de 3 em 3 meses abrir o canal. Abrir o canal. Como se a dinâmica naturalmente ocorresse de forma diferenciada a cada 3 meses. A gente vai ver o resultado disso a médio prazo. Então o que acontece? Ali houve uma inundação, muitos problemas relacionados ao transbordamento dessa lagoa, porque é uma área topograficamente muito plana e todas aquelas casas, as margens da lagoa foram alagadas, ficaram alagadas. E aí o que fizeram? Abriram o canal. Foram lá com uma draga e abriram o canal, mas não abriram o canal especificamente, abriram um filetezinho na areia e aquilo foi suficiente para que o próprio excesso de água dentro da lagoa, a partir daquele primeiro filete de água que atravessou a praia, na medida em que a própria corrente ela se constrói muito rapidamente de dentro para fora, aquilo vai fazer com que aquela grande quantidade de areia dentro do canal automaticamente seja lançada no ambiente de praia novamente. Então, em termos práticos, essa abertura se dá de dentro para... Quem estava com o livro entendeu agora o porquê disso? A abertura do cordão, esse rompimento do cordão litorâneo. À medida que a gente tem um canal eventualmente fechado, ele vai se dar de dentro para fora, porque a lagoa vai ficar subordinada a um período de cheias, por conta das chuvas, e esse excesso de água vai procurar a parte mais topograficamente favorável para esse extravasamento, que nesse caso aqui, se vocês observarem, olha só, tudo isso é uma planície costeira, está muito próximo do nível da lagoa. Mas o canal, ele é a parte topograficamente mais baixa. Olha aqui, está muito próximo do nível do mar. E é por aqui que ela vai extravasar. E aí ela vai, inicialmente, abrir um caminho, por mais estreito e pequeno que possa ser, a própria corrente que se forma de dentro para fora vai fazer com que isso se transforme novamente num canal de maré e ele vai abrir totalmente. Então, há um esvaziamento de uma hora para outra, e ciclicamente ao longo do tempo a tendência natural é de fechamento, ok? Então abre e fecha automaticamente, faz parte da dinâmica sedimentar desse tipo de ambiente. Professor, você fala rapidinho a respeito do delta de maré que você falou lá em cima, mas eu não entendi muito bem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, porque a gente vai dar uma olhadinha na sedimentação da lagoa, tá bom? Mas olha só, mais uma vez, quem é que vai transportar essa grande quantidade de areia jogando lá dentro? São as ondas em conjunto com a maré. Pega um pico de maré alta, uma maré que se exija, subindo, um período de ressaca, as ondas entrando aqui com mais energia, vai fazer com que boa parte dessa areia seja depositada lá, ok? Agora uma coisa que eu queria que vocês observassem é o seguinte: quando ocorre esse extravasamento, essa grande quantidade de água sai da lagoa e rompe com o canal, eu tenho uma corrente se formando aqui, não tenho? Essa corrente vai ser forte, vai ser uma corrente fraca, como é que vai ser? Você tem uma grande quantidade de água aqui. Quem é que assistiu aquele vídeo lá de Maricá, que está lá disponível no YouTube? Na época que eu dei aula de barreiras, eu comentei com vocês para procurar Maricá, enchente e tal. Se vocês observarem, a corrente é muito forte, mas muito forte. Teve até um flamenguista que foi atravessar... Não, era flamenguista. Foi atravessar o canal, aí teve que ser resgatado de helicóptero porque a corrente só empurrava ele cada vez mais para as ondas. Estava rolando uma ressaca violenta. Então a corrente que se forma, ela é muito forte. Ela vai levar areia e vai concentrar uma quantidade maior de cascalho. Então esse material mais grosseiro que vocês estão vendo ali, depositados em camadas, é uma evidência de vários momentos em que ocorreu esse extravasamento de canal e uma corrente muito mais vigorosa foi formada aqui. A gente vai caminhar nessa direção, vamos subir ali, e eu quero que vocês olhem aqui do lado. Tem umas camadas horizontais, praticamente horizontais,
de cascadas concentradas dessa região aqui principalmente, tá bom? Ok?